Olá pessoal, hoje nós vamos ver um tema interessante. São as chamadas funções θ, em inglês Arrow Function. Surgiu em 2015, na versão 2015 de JavaScript, né? É uma notação especial assim, que serve para a definição de funções de uma forma diferente do usual. Nessa notação de funções θ, não aparece a palavra função e também elas são anônimas, você nunca dá um nome para essas funções. A função θ, elas sempre são usadas como uma expressão. A função usual também pode ser, mas a função θ ela nunca corresponde a uma declaração de função, né? Ela sempre precisa ser usada como uma expressão. Essa expressão naturalmente pode ser atribuída a uma variável, e aí depois você usa essa variável como se fosse o nome daquela função θ. Aqui nós temos um exemplo de uma função θ. Nesse caso aqui, ela está sendo atribuída a uma variável chamada max, né? A definição de uma função θ começa com a lista de parâmetros dela. Nesse caso aqui, desse exemplo, nós temos dois parâmetros, n1 e n2, e eles ficam entre parênteses. Após a lista dos parâmetros, aparece a seta propriamente dita. A seta é isso aqui, é o caractere igual seguido do caractere maior, um juntinho do outro, né? Depois aqui vem o corpo da função, o bloco da função, que é delimitado pelo abre-chave e pelo fecha-chave. Aqui dentro é um código normal de função, não há nenhum tipo de regra ou restrição que seja específica para uma função θ. Vale da mesma forma que uma função normal. Esse exemplo que nós vimos, a função tinha dois parâmetros, né? Caso a função tenha apenas um parâmetro, os parênteses da lista de parâmetros podem ser omitidos. Veja um exemplo aqui. A variável duplicar também está recebendo o valor de uma expressão que é uma função θ. No caso aqui, a função só tem um parâmetro, chamado n. Aqui vem a seta e depois vem, conforme o exemplo anterior, o bloco de comandos da função. Essa função em particular tem um parâmetro n e ela retorna o dobro do parâmetro que ela recebe. Como as demais funções, uma função θ pode também não ter parâmetro. Nesse caso, a definição fica da seguinte forma. A lista de parâmetros ela aparece com uma lista vazia, só o abre e fecha parênteses, conforme esse exemplo aqui. Então, a variável jogar dado está recebendo uma função θ que não tem parâmetros, aqui está a seta e aqui está o corpo da função, que aí retorna aqui um número aleatório, aí, retornando entre 1 e 6, né, simulando um jogo de dado. Quando o código da função consiste em apenas retornar o valor de uma expressão, a notação da função θ pode ser ainda mais reduzida. Da seguinte forma, vamos ver um exemplo. O mesmo exemplo que nós já vimos aí da função duplicar. O código dela, que havia, não é? Havia o abre-chave e havia o retornar n vezes 2, tendo o n como parâmetro. O n, vocês podem ver, continua aqui do mesmo jeito. Mas como o código é apenas o retorno, retorna o valor de uma expressão, nessa notação de função θ, a expressão aparece logo após a seta. Essa função aqui, na forma como ela está escrita, ela é exatamente igual àquela função anterior em que o código está dentro de um bloco e com o comando retornar n vezes 2 entre chaves. Então fica uma notação, e é esse, aliás, o objetivo da função θ. Elas foram criadas para permitir uma notação mais concisa para funções. A aplicação dessa notação mais concisa fica bastante expressiva quando a gente usa
a função θ nos métodos que tipicamente podem ser usados na manipulação de listas. A classe lista, não é? Em inglês array, ela tem uma série de métodos que recebem como argumento uma função. Tipicamente essa função é chamada internamente ao método, não é? Tipicamente uma vez para cada elemento da lista, e a função retorna um determinado valor. Que barulho é esse? Pessoal, não liga para os barulhos não, tá? Então nessa circunstância, nessa situação, é muito usual o uso de uma função θ. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos considerar inicialmente essa lista que está é uma lista de carros, né, atribuída à variável carros, e ela contém 3 objetos. Todos os 3 objetos com as propriedades marca, modelo e câmbio. Muito bem. Nós vamos inicialmente, então, usar a função encontrar da classe lista, aplicada, então, a essa lista carros. Vejam que aqui, está a definição, nesse trecho aqui exatamente, está a definição da função θ que é passada para a função encontrar. Como que a função encontrar funciona? Ela recebe como argumento uma função. Internamente, ela vai chamar essa função aqui, passando como argumento para a função, que no caso aqui é o que a gente está declarando aqui como parâmetro carro, uma vez para cada elemento. Elemento da lista. E ela funciona da seguinte forma: assim que essa função θ, no caso aqui, retornar o valor verdadeiro, ou sim, a função encontrar termina e ela retorna, aí fica sendo atribuída aqui a variável, que nesse caso aqui a variável câmbio manual, o objeto para o qual a função retornou verdadeiro. Ou seja, em outras palavras, o que essa função aqui está fazendo é retornar o primeiro item, que nesse caso é o segundo elemento da lista aqui, que tem o câmbio igual a manual, conforme a gente pode ver aqui. Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que a gente queira percorrer uma lista e, com base nessa lista original, a gente queira montar uma outra lista com base na lista original, não é? Então, o ideal nesse caso é usar a função mapear. A função mapear também funciona de forma análoga a encontrar, no sentido de que ela recebe aqui como argumento uma função. No caso aqui nós estamos usando uma função θ. A função mapear, internamente, ela tem o mecanismo dela que vai chamar para cada elemento da lista, ela vai chamar essa função aqui. Ou seja, o parâmetro carro aqui, cada vez a função será chamada e ele vai estar valendo o respectivo elemento aqui da lista. No caso aqui, essa função está retornando, vejam aqui o que ela retorna. O modelo, carro.modelo, ou seja, ela retorna esses valores aqui a cada vez. E são justamente esses valores que vão montar uma nova lista, que vai sendo processada aqui pela função mapear, e quando ela acabar, o valor, então, nesse caso, está sendo atribuído a essa variável modelos. Ou seja, o resultado final é que a variável modelos vai conter uma lista contendo apenas o nome dos modelos dos elementos da lista original. Na classe lista, há muitos outros métodos semelhantes ao encontrar e ao mapear. Isso fica para uma próxima oportunidade, a gente vai detalhar todos esses métodos. Mas hoje o objetivo era mostrar essa notação especial, não é? Que são as funções θ, que permitem, conforme a gente viu, uma notação bem concisa de uma expressão que é uma função.
No nosso blog, esse conteúdo vai estar lá num post específico sobre as funções seta, ok? Um abraço.